né, secretário. E aí, Samuel, como é que os ambientalistas, essas pessoas que estão há tantos anos nessa causa, nessa luta, o que eles comemoraram no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2020? Bom, primeiro, dar os parabéns aí aos nossos camaradas que estão como gestores na área ambiental, que é talvez a área de maior conflito hoje numa gestão, porque a área ambiental ela é fundamental para a economia, inclusive a economia local, né? Então, todos os empreendimentos, todas as ações econômicas naquele território dependem de uma boa gestão ambiental e sei que os camaradas têm feito o dever de casa com muita bravura e com capacidade técnica. Isso é importante, porque o que nós estamos enfrentando, e nós, ao comemorar o 5 de junho, isso também para o movimento ambientalista, ele tem um viés de capacitação, né, da educação ambiental, de buscar referências teóricas, buscar entender quem são esses adversários que nós estamos enfrentando, como foi falado aí pelo meu amigo aí do Guarujá, quem é o ministro, né? Quer dizer, nós temos um ministro que é condenado da justiça e que tem recomendação do Ministério Público para que ele não assumisse o ministério. Quer dizer, fosse isso no campo democrático popular, na esquerda, haveria um escândalo, né? Se algum camarada fosse nomeado com a condenação de um tribunal de justiça, né? O senhor Salles, ele fraudou um georreferenciamento, quer dizer, ele é criminoso. Mas eu quero atentar, eu tenho pesquisado, tá, André, já há 4 anos, a questão das redes sociais, mídia, e buscado, com relações fora até do Brasil, da onde esses caras vieram construir o seu método. Eles têm um método. A gente não pode mais levar isso que o Salles ou o restante do governo, essa coisa vai passar a boiada, como se fosse meramente uma malandragem. Isso é método. Tem uma base teórica. E eu vou ler aqui para vocês quais são os livros e os cursos que esses caras têm feito. Eles têm aí em São Paulo uma pós-graduação onde 14 deputados federais ligados ao PSL, ao Novo, fizeram com essa galera ultraliberal da escola austríaca, Hayek e outros, que estão preparados com financiamento externo e de grandes empresários brasileiros para formar uma nova ideologia liberal no Brasil, com formação de quadros, com o uso das redes sociais para formar público e eleitores, e que tem uma base teórica. Eu vou dar para vocês aqui um pequeno trecho do livro do Mises, que é onde o Salles usou aquele boiada, vai passar a boiada, é na página 26 desse livro. É um trecho da escrita do Mises que diz o seguinte: no entanto, deve-se usar os meios democráticos apenas com propósitos defensivos, ou seja, deve-se fazer uso de uma plataforma antidemocrática para ser eleito por um eleitorado antidemocrático, para implementar políticas antidemocráticas, isto é, anti-igualitárias e pró-propriedade privada. Ou, colocando de outra forma, uma pessoa não é decente por ter sido eleita democraticamente. Isto faz dela, no máximo, um suspeito. Apesar de uma pessoa ter sido eleita democraticamente, ela ainda pode ser uma pessoa decente e honrável. Já ouvimos falar que tenha existido uma pessoa assim. Ou seja, isso é um método. Ele copia o que está escrito no livro do Mises. E quais são os pensadores que eles usam nessa escola que eles querem implantar ideológica no Brasil? Tudo que o Bolsonaro,
e esses caras fazem não é loucura. Não vamos levar mais para esse campo de insanidade e de desgoverno. Isso é método. Eles usam o arcabouço democrático para destruir a democracia e implantar o ultraliberalismo naquilo que eles chamam de anarcocapitalismo. Na verdade, para precarizar e destruir aquilo que é conquista dos trabalhadores. Então, você tem o Hans Hoppe, que é um dos escritores que eles leem, tem Ayn Rand, tem o próprio Mises e o Israel Kissinger, né? Então, esses caras, inclusive ele tem, o Israel, ele fala o seguinte, o poder moderador deles não é o STF, não são os militares, não é o Congresso, não é o Executivo. Ele coloca no livro dele que a função arbitral da sociedade tem que ser do empresário. Diante disso nós estamos. O nosso confronto hoje se dá no campo ideológico, metodológico. Nós não podemos mais cair nessa esparrela de achar que a Damares, que o ministro da Educação, que o Salles estão fazendo patetices. Não estão. Isso tem base teórica. Eles estão formando pessoas com grande capital, com grandes empresários, bilionários. Eles compram pacotes na internet, eles compram meios de viralização de mensagens para formar público, eles pagam youtubers para fazer essa pregação e criam bolhas. Naquele escândalo do Facebook na eleição do Trump, ficou demonstrado como é que eles utilizam. Então, nosso adversário hoje ele se dá nesse campo. E o Salles é o porta-voz e o operador para esse setor. Aquilo que ele fala, vamos deixar passar a boiada, é porque para eles a propriedade, se tiver uma floresta e botar a floresta abaixo e virar um estacionamento, é isso. E com relação aos pobres, no objetivismo de um desses autores, que eles têm um autor que trabalha sobre o objetivismo, coloca claramente o seguinte, meu amigo, o empresário, ele foi vitorioso. Se o cara mora na favela, se o cara mora num lugar periférico, ele teve oportunidade na vida de prosperar. Se ele não prosperou, deixe quem prosperou ocupar aquilo que é de direito. Essa é a mentalidade ideológica dos caras, meu irmão. Nós estamos enfrentando isso. E na área ambiental, os nossos companheiros que são gestores se preparem. Porque eles tentam desmoralizar as leis para desmoralizar o judiciário, e eles têm, nessas estruturas, pessoas ideologicamente hoje alinhadas com eles. Tem um livro falando sobre a Opus Dei, que o Ives Grandes é da Opus Dei, esse cara que fica o tempo todo agora respaldando juridicamente o Bolsonaro, ele é da Opus Dei. Quem é a Opus Dei? É a extrema-direita da Igreja Católica, altamente eugenista e fascista. E tem um livro que foi lançado por dissidentes deles, mostrando que em 2003, quando o Lula ganhou a eleição em 2003, eles fizeram uma reunião num hotel de luxo em São Paulo para tentar entender como é que eles tinham perdido a eleição para a esquerda. E começou-se ali em 2003 a organização do que nós viemos ver acontecer em 2013, que foi o estopim, para o golpe de 2016. Isso é uma ação coordenada. Isso tem capital internacional no meio. E o camarada falou realmente a questão, por exemplo, no mundo você tem os contratos que são feitos de cláusulas ambientais para preservar a nossa floresta amazônica. E aí é que está se dando a contradição entre eles. Por quê? Porque na literatura do Mises, a religião não pode ser a condutora das decisões de governo. E aí começa o conflito. Porque como esses caras são puristas fundamentalistas, esses que estão aí em São Paulo, fazendo a pós-graduação aí, eles não aceitam os atuais comportamentos do Bolsonaro. É aí que se deu a fissura de um setor da direita deles fazendo agora um deslocamento. É por isso, porque tem algumas questões, por exemplo, o autoritarismo, dentro desse modelo ultraliberal que eles propõem, não pode existir. A questão, por exemplo, da subjetividade, a pessoa que usa droga, bebe álcool,
Isso não é papel do Estado se meter, isso está no livro deles, que eles estudam. Só que o Bolsonaro chega lá, ele tem um acordo com o setor neopentecostal, ele não pode recuar. E o Bolsonaro tem interesse na mineração. E aí mexe com o pessoal do agronegócio, que sabe que vai perder contrato se não mantiver as cláusulas ambientais. É aí que está se dando a contradição deles. Por isso que a gente está vivendo um novo momento, que a gente está avançando no movimento de rua. Mas nós não podemos ter dúvidas. O nosso combate na área ambiental é um combate contra o método e a ideologia ultraliberal. Porque eles querem, e quem é gestor público sabe disso, é zerar as leis ambientais de proteção, e tudo é válido para colocar um empreendimento. Se for para destruir uma mata ciliar, se for para colocar esgoto in natura na rede coletora, que se coloque. O importante é gerar economia, gerar desenvolvimento econômico. É isso que nós estamos combatendo. Então, toda aquela conquista que nós fizemos, o movimento social, as lutas que nós tivemos de criar um arcabouço jurídico para garantir a mitigação e um desenvolvimento equilibrado, racional, eles vão querer destruir. E aí, por isso que é onde passa o boi e passa a boiada. Mas a gente não pode, a partir de determinados conhecimentos que a gente está adquirindo, é método. Esse governo ele tem método. Tudo que ele faz, ele tem uma equipe na área digital, tem uma equipe de marketing digital e tem assessores externos e internos dando a linha para ele. E nós estamos combatendo isso. Obviamente que aí tem as questões pessoais, né? Ele tem lá os seus comportamentos que, às vezes, não tem como controlar o comportamento humano. Mas é isso que nós estamos combatendo. E eles hoje vivem essa contradição. Isso que o nosso camarada do Guarujá falou é verdade. Quer dizer, vai se perder contratos no Brasil se ele continuar esse desprezo com o meio ambiente. E nós vamos ter que enfrentar. Em algum momento, nós vamos ter que ser mais duros com eles. Eles, inclusive, na literatura que eles usam, esse negócio dele falar que tem que meter bala, eles falam que tiver que passar por cima de tudo, passe por cima de tudo, né? Então é importante a gente ter clareza dessa disputa. Maravilha. Obrigado, Samuel. Obrigado.